O sol batia forte na vizinhança, derramando um calor opressivo no asfalto rachado. O ar parecia vibrar com a intensidade da radiação, tornando a atmosfera pesada e sufocante. Os transeuntes, dominados pelo calor, refugiavam-se sob os toldos coloridos das lojas ou permaneciam sob a sombra benéfica das árvores raras que margeiam o mercado. Carolina se movia lentamente, sua cesta de vime carregada de frutas maduras emitindo um aroma doce. Algumas gotas de suor escorreram por sua testa, mas seu rosto permaneceu sereno. Como toda semana, ela reservou um tempo para trocar algumas palavras com os vendedores que conhecia há anos. Às vezes parava para regatear o preço de uma manga, brincar com o peixeiro ou discutir as novidades do bairro com a velha Maria, que vendia ervas medicinais debaixo de uma lona remendada. Nessa agitação comum, seu passo era calmo, imbuído da sabedoria dos anos e de um hábito bem estabelecido. Ela adorou este ritual de mercado, um momento simples, mas essencial, onde se sentiu enraizada na sua comunidade. Mas naquele dia algo incomum aconteceu. Um baque forte soou atrás dela, como uma bota batendo forte no chão. Um silêncio abrupto instalou-se à sua volta, contrastando com o habitual burburinho do mercado. Uma tensão invisível percorreu o ar. Ei, você aí! Parar! A voz, seca e autoritária, estalou como um chicote. Carolina se virou lentamente, estreitando ligeiramente os olhos sob o brilho do sol. Na frente dela, um policial avançava. Ele era jovem, usava um uniforme impecável e o peito estufado com ar presunçoso. Seu olhar era penetrante, cheio de arrogância fria. Suas botas pesadas ecoaram no chão e uma mão pousou em seu cinto, roçando intencionalmente sua arma. O silêncio se adensa. Vários vendedores e transeuntes interromperam suas atividades para observar a cena. Eles conheciam este policial, o agente Ramon Martínez. Ele não era do tipo que se contentava com simples verificações de rotina. Seu nome circulou em conversas sussurradas entre moradores do bairro, muitas vezes acompanhado de histórias de abuso de poder e brutalidade gratuita. Ele apenas respeitava a força, e as ruas eram seu playground preferido. Carolina o reconheceu imediatamente. Ela nunca o enfrentou diretamente, mas já tinha ouvido falar dele. Ela sabia o que esperar. Seus papéis. Ele latiu, erguendo ligeiramente o queixo. Sua voz era cortante, sem apelo. Ele não perguntou, ele exigiu. Carolina ergueu uma sobrancelha, surpresa com essa agressão repentina. Com licença. Ela respondeu em um tom calmo, mas firme. Não se faça de inocente. O desprezo em sua voz era palpável. Seu olhar examinava Carolina como se ela fosse uma intrusa, uma suspeita, uma presença indesejada nesses lugares. Você está vagando por aqui há um tempo, ele continuou, cerrando a mandíbula. Mostre-me seus documentos de identidade. Os transeuntes começaram a parar, observando a cena com preocupação crescente. O mercado, geralmente vibrante de discussões e risadas, parecia suspenso num silêncio pesado. Apenas os sons distantes dos vendedores e o zumbido dos insetos quebravam essa estranha calma. Carolina, uma mulher negra na casa dos 40 anos, usava um vestido simples em tons pastéis e sandálias gastas. Ela ainda segurava uma cesta de frutas frescas em uma das mãos, o cheiro doce das mangas se misturando ao da calçada aquecida pelo sol. Não havia nada de intimidante nela, nada que justificasse tal hostilidade. Porém, o agente Martínez, jovem, arrogante, com um olhar duro sob a aba do boné, parecia determinado a fazê-lo sentir sua autoridade. Estou voltando do mercado, como toda semana, ela respondeu calmamente. Existe algum problema? Sua voz era calma, sem nenhum traço de medo ou nervosismo. Ela não fez nenhuma tentativa de pedir desculpas ou justificar-se, e isso desestabilizou imediatamente Martínez. Ele esperava que ela murmurasse uma explicação estranha, que olhasse para baixo, que murchasse sob seu olhar severo. Mas Carolina não piscou. Ele cerrou os dentes, seu ego já aguçado. Você faz muitas perguntas. Dê-me seus documentos imediatamente. Carolina soltou um leve suspiro antes de enfiar a mão na bolsa de vime para tirar os papéis. Ela os estendeu com um gesto comedido. Martínez agarrou-os com força e examinou-os apressadamente, os olhos examinando a informação com uma expressão indecifrável. Então, de repente, sua sobrancelha se ergueu e seu sorriso se alargou.
Você realmente mora neste bairro? Ele perguntou, um pouco zombeteiro. Carolina sentiu uma pontada de aborrecimento crescer dentro dela. Não conferiu seus papéis por preocupação com o dever, procurou um pretexto para prolongar a humilhação. Por mais de 20 anos, ela respondeu calmamente. Agora me devolva meus papéis, por favor. Martini zombou, cruzando os braços. Você é muito arrogante para alguém na sua situação. Você acha que pode falar assim comigo? Carolina não respondeu. Seu silêncio foi uma resposta em si, uma forma sutil de mostrar-lhe que não merecia mais esforço de sua parte. Mas foi justamente esse silêncio que finalmente inflamou o orgulho do policial. Olhe para baixo quando eu falar com você. Com um gesto rápido e brutal, ele ergueu a mão e deu-lhe um tapa violento. Um choque brutal ressoou, seguido por um silêncio gelado. O barulho do mercado pareceu diminuir. As conversas pararam, os vendedores congelaram, os clientes ficaram sem palavras. Uma criança que brincava ali perto parou abruptamente, com os olhos arregalados de espanto. Carolina não hesitou. Seu corpo nem sequer cambaleou com a força do golpe. Apenas sua mão tocou lentamente sua bochecha, onde a queimadura do tapa ainda pulsava. Mas o seu olhar, este olhar escuro e profundo, permaneceu ancorado no de Martínez, intacto, rebelde. Você acabou de cometer um erro grave, ela disse suavemente, cada palavra pesada com uma serenidade cortante. Martínez riu com escárnio, afastando-se como se tudo fosse um jogo. Oh sim. E o que você vai fazer? Me chame de seu marido imaginário? Uma tia advogada? Carolina pegou o telefone com uma calma desconcertante, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Seu dedo deslizou pela tela sensível ao toque, discando um número que ela sabia de cor. Sim, sou eu. Você deveria vir imediatamente. Sua voz estava calma, mas uma pequena sombra de aço penetrou em suas palavras. Então ela desligou sem dizer mais nada. Martini soltou uma gargalhada alta e falsamente relaxada, como que para mascarar a tensão que já o invadia. Ligue para quem você quiser. Isso não vai mudar nada. Aqui sou eu quem faz a lei. Ele olhou em volta provocativamente, buscando apoio entre os espectadores. Mas os rostos ao seu redor refletiam apenas indignação e expectativa febril. Os telefones foram segurados, gravando a cena de vários ângulos. Um silêncio pesado se instalou, como se algo maior, inevitável, estivesse prestes a cair sobre ele. Então, apenas 5 minutos depois, o barulho de um motor percorreu o ar. Um carro preto sem identificação da polícia apareceu e estacionou abruptamente a poucos metros do mercado, lançando uma nuvem de poeira no ar quente da tarde. Os transeuntes afastaram-se, murmurando, alguns recuando instintivamente, sentindo que a situação estava prestes a mudar. A porta se abriu com um estrondo. Um homem uniformizado saiu correndo, sua figura ereta e imponente lançando uma sombra na calçada quente. Seu olhar escuro examinou a multidão com intensidade feroz. Os poucos policiais presentes enrijeceram ao vê-lo, reconhecendo imediatamente o homem que avançava. Era o capitão Alejandro Ramírez. Seu uniforme impecável e comportamento autoritário fizeram dele uma figura respeitada, e até temida, na força policial. Sua autoridade era indiscutível. Martínez, ao vê-lo aproximar-se, sentiu o estômago contrair-se com uma estranha apreensão. Ele se levantou de repente, adotando uma postura rígida. Capitão! Ele exclamou, rapidamente prestando atenção, como um reflexo automático. Mas Ramírez nem sequer olhou para ele. Ele caminhou direto em direção a Carolina, examinando-a com um olhar preocupado, procurando o menor sinal de ferimento. Quando ele viu o rubor persistente em sua bochecha, sua expressão endureceu perigosamente. Mamãe, o que aconteceu? Ele perguntou com a voz tensa, quase tremendo de emoção reprimida. Um murmúrio de descrença percorreu a multidão. Martínez sentiu o sangue gelar. Mamãe? Ele repetiu com voz fraca, como se a palavra queimasse seus lábios. Seu coração batia forte no peito enquanto ele olhava, atordoado, para a mulher que acabará de esbofetear. Ele examinou o rosto dela novamente, procurando desesperadamente por qualquer sinal de que tivesse ouvido errado, de que houvesse um mal-entendido. Mas Carolina simplesmente assentiu, com o olhar imbuído de uma serenidade implacável. O silêncio ficou ainda mais pesado,
com todos os presentes prendendo a respiração. A atmosfera estava elétrica, prestes a explodir. Ramírez finalmente se voltou para Martínez e desta vez seu olhar não continha nada além de uma raiva fria, ardente e implacável. Agente Martínez. Sua voz era baixa, mas cada palavra vibrava com uma ameaça surda. Você se atreveu a levantar a mão contra minha mãe? Martínez abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Sua garganta estava seca, seus pensamentos confusos por uma súbita onda de pânico. Ele tentou se explicar, gaguejar uma justificativa. Capitão, eu não sabia. O que isso muda? Ramírez interrompeu em tom gelado. Se fosse outra mulher, você teria agido da mesma forma? Martinez engoliu em seco. Seu rosto, antes arrogante, começou a desmoronar sob o olhar penetrante de seu superior. Ao redor deles, o silêncio caiu, quebrado apenas pelo murmúrio da multidão que se tornava mais densa. Eu pensei que ela estava desconfiada. Sua voz tremeu ligeiramente, como se ele já soubesse que sua desculpa não funcionaria. Ramírez estreitou os olhos, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Suspeito de quê? Para passear no seu próprio bairro. A acusação ecoou pelo ar como um trovão. Um grunhido percorreu as testemunhas da cena. Os telefones subiram um pouco mais, registrando cada detalhe. Alguns murmuraram entre si, outros balançaram a cabeça indignados. Martínez sentiu o suor escorrendo pela têmpora. Capitão, Cálese. A voz de Ramírez estalou como um chicote. Você está suspenso com efeito imediato. Devolva seu distintivo e arma. O sangue de Martínez congela. Mais. Agora mesmo. Ramírez trovejou, sua paciência reduzida a cinzas. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Todos os olhares estavam voltados para Martínez, que, com as mãos suadas, ainda hesitava. Por um momento, ele pareceu pesar suas opções, como se procurasse uma saída. Mas não havia nenhum. Com a mão trêmula, ele lentamente retirou seu distintivo e olhou para ela por um momento, como se só agora percebesse o quanto estava prestes a perder. Depois, com relutância, entregou-a a Ramírez, seguida pela sua arma de serviço. Ramírez os agarrou sem dizer uma palavra, sem o menor sinal de pena. Será feito um relatório e, acredite, não será bonito, acrescentou bruscamente. Martínez baixou a cabeça, incapaz de sustentar por mais tempo o olhar do seu superior. Ele não passava de um homem derrotado, com sua arrogância esmagada pelo peso de suas próprias ações. Ramírez respirou fundo, como se quisesse conter sua fúria antes de colocar a mão protetora no ombro de Carolina. Vamos, mamãe. Você não precisa aguentar isso nem por mais um segundo. Carolina olhou para o filho, um sorriso suave e orgulhoso iluminando seu rosto. Eu sabia que você faria a coisa certa. Ela colocou brevemente a mão sobre a do filho, um abraço silencioso cheio de gratidão e confiança. Então, juntos, eles viraram-se, afastando-se lentamente sob os olhares fascinados dos transeuntes. Martínez permaneceu congelado no lugar, incapaz de se mover, incapaz de falar. Seu uniforme, que já foi um símbolo de sua autoridade, não tinha mais nenhuma utilidade para ele agora. Ele estava sozinho, abandonado pelo seu próprio poder, afogado na humilhação. Naquele dia, ele compreendeu, tarde demais, que abusar do seu poder poderia ter consequências muito maiores do que alguma vez imaginara.